Olá, professor Wilson de História, em mais uma aula para o Conexão Escola e para vocês. Hoje, em nossa aula de História, nós vamos estudar a Revolução Francesa e um de seus desdobramentos, que foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesta aula, vamos identificar o que foi a Revolução Francesa, o que foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, e analisaremos as suas consequências e influências para a França e para o mundo. A Revolução Francesa foi um período decisivo na formação do Ocidente moderno. Ela implementou o pensamento dos filósofos, destruiu a sociedade hierárquica e corporativa do antigo regime. Promoveu os interesses da burguesia e acelerou o crescimento do Estado moderno. Assim, a Revolução Francesa enfraqueceu a aristocracia, eliminando seus direitos e privilégios feudais. Os nobres tornaram-se simplesmente cidadãos comuns. A Revolução Francesa transformou o Estado dinástico do antigo regime no Estado moderno, nacional, liberal, secular e racional. Quando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão afirmou que a fonte de toda soberania reside essencialmente em uma nação, o conceito de Estado assumiu um significado novo. O Estado já não era apenas um território ou federação de províncias. Não era apenas a posse privada de reis que se diriam delegados de Deus na terra. De acordo com a nova concepção, o Estado pertencia ao povo como um todo. E o indivíduo, antes súdito, agora cidadão, com direitos e deveres, governados por leis que não estabeleciam distinções baseadas na ascendência. Essas frases, esses textos, eles nos ajudam a compreender o significado que a Revolução Francesa trouxe para o mundo moderno. Várias nações foram influenciadas pela Revolução Francesa. Porém, para nós compreendermos o que levou a França a passar por essa revolução, nós precisamos analisar a França pré-revolução. O que acontecia na França antes dessa revolução? O que provoca esse anseio por tamanha mudança na sociedade francesa? Analisemos alguns casos. Observem a imagem. Essa imagem, ela representa o povo francês dividindo justamente comida. Nesta época, os franceses passavam por fome, miséria. Isso se referindo aos pobres, porque os nobres, juntamente com o clero, ainda se fartavam em seus grandes banquetes, vivendo às custas, então, desses trabalhadores. Observe o que o texto diz. Nesse período, a França estava endividada. Os gastos públicos para manter o luxo da corte, além da participação da França na Guerra dos Sete Anos e nas guerras de independência dos Estados Unidos, provocaram um déficit econômico que atingiu toda a sociedade francesa. Essa crise gerou grande insatisfação na população pobre, que sentia mais fortemente os efeitos da crise. Entre os anos de 1785 a 1789, por exemplo,
o custo de vida dos trabalhadores urbanos aumentou 62%. Como composição social nessa França pré-revolucionária, nós temos a seguinte pirâmide social. A sociedade francesa, ela era dividida em 3 ordens ou 3 estados. Nós temos, no primeiro estado, o clero, representando apenas 1% da população. E esse primeiro estado, ele dispunha de terras, cargos, prestígios, privilégios e isenção fiscal. O que é isenção fiscal? Eles não pagavam impostos. No segundo estado, nós temos a nobreza, que também dispunham a seu prazer de terras, cargos, prestígio, privilégio e também possuíam isenção fiscal. Já o terceiro estado, que era composto por camponeses, pela burguesia e sans-culottes, eles só tinham obrigações e impostos. E esse terceiro estado correspondia a 97% da população francesa. Então, observem, nós temos 2 estados, clero e nobreza, com isenção de impostos. Não pagavam impostos. E nós temos o terceiro estado, que tinha por obrigação pagar esses impostos e sustentar o luxo dessa nobreza e do clero. Podemos exemplificar aqui para vocês a questão do déficit francês, ou seja, dos prejuízos econômicos que a França tinha nesse período. Esse prejuízo econômico, ou seja, a quantidade de dinheiro que se gastava na França, era 78 vezes maiores do que o que se arrecadava, do dinheiro que entrava dos impostos. Então era muita coisa. Somando-se a isso, nessa sociedade, nós temos a introdução das ideias iluministas, dos pensadores iluministas, como o liberalismo político e liberalismo econômico. Isso, então, vai fazer com que se movimente essa sociedade através dessas ideias. Diante dessa situação, o rei, então, em 1788, faz a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. E o que é isso? A convocação dos Estados Gerais, o rei fazia para que todos os representantes de cada estado estivessem em assembleia, justamente para decidir sobre a questão dos impostos. Alguns ministros econômicos franceses sugeriu que o primeiro e o segundo estado começassem a pagar impostos, algo que foi rechaçado pelo rei. Então, quando se convoca a Assembleia dos Estados Gerais, acontece um impasse. Por quê? Na questão do voto, o voto seria por indivíduo ou seria por estado? E esse debate, ele dura mais de um mês, até que em 17 de junho, o terceiro estado, com a adesão dos membros liberais e do clero, declarou-se em Assembleia Nacional, com o objetivo de elaborar uma Constituição para a França. O que isso significa? O primeiro e o segundo estado sempre votavam em conjunto, então o voto por estado favorecia aos interesses do clero e da nobreza. O terceiro estado já queria que a votação acontecesse por representante, pela quantidade de representantes ali presentes. Como não houve acordo, eles saem e se declaram em Assembleia Nacional Constituinte, justamente para fazer o quê? Elaborar uma Constituição para a França. Nesse momento acontecem várias revoltas na França e nós temos então uma guerra civil na França. Nós temos como destaque a queda da Bastilha, que era uma prisão política utilizada pelo rei, então ela tinha um simbolismo maior.
essa Bastilha, essa prisão é tomada pelos revoltosos, que então passam a dominar o cenário. Neste slide eu gostaria de exemplificar para vocês a origem do que é chamado de esquerda e direita. Ultimamente nós temos ouvido muito falar disso no Brasil, né? Então as forças políticas na sociedade francesa, elas eram divididas pelos jacobinos, que se sentavam à esquerda do parlamento e eles defendiam propostas de cunho social. Nós temos também os girondinos, que se sentavam à direita do parlamento e com propostas para os ricos. E no meio nós tínhamos o que é chamado de pântano, que eles ficavam no centro ali. Então ponderem por um momento o que o centro significa, o que a esquerda significa e a direita significa no contexto da Revolução Francesa. De posse todas essas transformações que foram verificadas em virtude da Revolução Francesa, nós tivemos a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi anunciada ao público em 27 de agosto de 1789, na França, e ela está intimamente relacionada com a Revolução Francesa. Nós não leremos todos os tópicos, eu gostaria de ler um tópico para vocês e depois nós seguiremos. O 23º ponto diz: a resistência à opressão é a consequência dos outros direitos do homem. A opressão contra o corpo social, mesmo quando só um de seus membros é oprimido, a opressão contra cada membro quando o corpo social é oprimido. Não podemos permitir, então, que essas coisas aconteçam. No 35º ponto, quando o governo viola os direitos do povo, a revolta é para o povo e para cada agrupamento do povo, o mais sagrado dos direitos e o mais indispensável dos deveres. Como sugestão de atividade, eu gostaria de pedir para vocês que observem no seu livro se contém a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Você pode também fazer uma pesquisa e, baseado na declaração, você responder o que é igualdade, o que é liberdade, o que fala sobre a escravidão, o que fala sobre a opressão e o que fala sobre revoltas. Na aula de hoje foi apresentado a situação da França pré-revolucionária com características sociais presentes até então na sociedade francesa. E também analisamos a Declaração do Homem e do Cidadão, que foi de extrema importância para a França e para o mundo. Nós encerramos por aqui e aguardamos vocês nas próximas aulas.